tarde para todos. É muito legal a gente ver que, embora a gente tenha um tema bonito, lindo, né, de se falar, que é engajamento, altruísmo, compaixão, ainda nós não temos ainda um público educado para ouvir esses assuntos, né? Porque a gente quer sempre ter coisas mais prontas, assim, né? A proposta de diálogo sempre, ao mesmo tempo que ela atrai as pessoas, ela expõe de alguma forma uma necessidade e uma fragilidade que nós estamos tendo de dialogar também, né? Então, assim, sempre que a gente convida as pessoas para virem para um evento desse, a gente sabe que as pessoas gostam de participar, mas elas ainda não conhecem essas propostas direito. Então, a nossa ideia é justamente fazer eventos mensalmente com essa proposta de diálogo, para que as pessoas vão também se educando de uma certa forma para poder criar um grupo realmente de diálogo, né, e de compartilhamento de ideias, de sentimentos, de propostas. Então é muito bom ter vocês aqui para a gente fazer um primeiro encontro, vamos dizer, né? Espero que de muitos. Então, muito obrigado mesmo. Então, antes da gente começar, eu gostaria de propor um breve exercício, vamos dizer assim. Na verdade, é um exercício de silenciamento. E enquanto vocês estiverem em silêncio, eu vou dar algumas instruções também, se vocês quiserem fechar os olhos, assim, é uma coisa breve. Mas, primeiro porque a gente às vezes chega da rua e o corpo chegou, mas a mente ainda não. A gente está com a mente nas coisas que fez, no que tem que fazer e tal. Então é importante que quando a gente se proponha a ouvir e estar presente, a gente também seja presente com todos os nossos sentidos, né? Então, para isso eu vou pedir para vocês sentarem, se acomodarem um pouquinho mais retinhos aí. Se quiser pôr a bolsa, as coisas em outra cadeira, tá? Então a gente vai começar primeiro arrumando a nossa postura, tá? Quem quiser pode manter os olhos abertos, mas voltados para o chão, né? De uma forma mais, sem precisar focar em nada. E no princípio a gente vai fazer umas 2 ou 3 respirações pelo nariz e soltar o ar pela boca, e depois a gente vai fazer uma respiração só pelo nariz e nós vamos ficar um pouquinho nesse silêncio, tá? Enquanto a gente está nesse silêncio, eu gostaria que vocês pensassem em alguma memória boa, um dia bom que vocês tiveram, ou alguma coisa que vocês almejam fazer. Imagine o lugar, as pessoas e como que vocês estariam se sentindo nesse local. Observem como a gente muda a qualidade de sentimento quando a gente traz na nossa memória pessoas, coisas que a gente gosta, coisas que a gente pode imaginar que vão ser boas e alegres. E a gente procura trazer esse sentimento e mantê-lo junto com a gente um pouquinho.
Muito bom. Então acho que agora a gente pode voltar ao nosso momento. Muito bem. Todos bem? Então, só uma pergunta antes. Alguém aqui, enquanto pensou nesse local, nessas pessoas assim, estava em algum lugar comercial? Alguém estava fazendo compra no shopping? Não, né? Então, a gente tem uma ideia equivocada, né, de que as coisas que trazem felicidade para a gente estão nesses lugares, às vezes. Né? E quando a gente pensa em alguma coisa boa com alguém, muito raro alguém pensar, puxa, eu estava indo lá comprar minha Ferrari, eu estava gastando não sei quanto no shopping, eu estava... Né? Normalmente são as coisas mais simples e mais fáceis e de tão fácil acesso às vezes que a gente nem dá bola, que trazem esse sentimento, essa emoção que brota, né? E isso é uma coisa que a gente pode cultivar. Então, assim, uma parte do que a gente vai conversar hoje reflete as pesquisas científicas em relação à felicidade, alguns conhecimentos da tradição budista, tá? E algumas opiniões também pessoais e de outros estudos que eu já fiz. Então, a gente vai mesclar um pouco esses conhecimentos, a gente vai dividir o nosso encontro de uma seguinte forma. Essa primeira parte eu vou dar uma instrução filosófica e teórica em relação ao altruísmo e engajamento. Aí nós vamos fazer um breve intervalo. Aí a gente vai assistir um documentário também, uma parte do documentário também breve. E depois a gente vai abrir para conversa. Tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixa para fazer depois, porque aí todo mundo participa e a gente consegue né, dar continuidade à nossa conversa. Olha, para vocês entenderem um pouquinho, esse livro aqui, eu infelizmente não consegui dar conta de terminar tudo, né? Então, assim, é uma das nossas referências, tá? Esse daqui é o Matthieu Ricard, a gente vai escutar e vai vê-lo também no documentário, que é um monge budista francês. E uma parte do nosso encontro hoje vai ser em relação às pesquisas que ele fez. Então, como tem vários dados, eu vou seguir um pequeno roteiro aqui que explica um pouquinho da história dele e dos assuntos que a gente vai tratar, né? Então, assim, em primeiro lugar, né, esse monge, ele começou, ele tem uma história muito interessante, porque ele veio da ciência, tá? Ele era um cientista, ele trabalhava no Instituto Pasteur, e a tese dele era sobre genética celular. Então, assim, ele é um cara que já tinha atingido, dentro da parte profissional, uma realização muito grande na área dele. Mas, apesar disso, ele sentia falta de explicações, de complementações que a ciência não tinha. Então, ele acabou entrando em contato com budistas e acabou deixando o Instituto Pasteur e foi morar na Índia. Numa época, né, ele foi morar em 1972, ele saiu em 1967 e em 72 ele foi para a Índia e ficou tendo muitos mestres, que são mestres altíssimos, elevadíssimos da tradição budista, como professores, e ele continuou, vamos dizer, essa pesquisa dele, mas aí ele agregou a essa pesquisa os efeitos da meditação. E existe um trabalho hoje seríssimo dentro do campo da ciência que faz essa ponte entre os estados meditativos e a relação que tem com o bem-estar e como você atingir aquilo, porque é muito difícil. A gente pensa, o cara é monge, né? Então, assim, para ele é fácil, ele vai lá, ele vai meditar no Himalaia, ele vai... Então, assim, ele não vai participar dessa vida do dia a dia, assim. Então, é como se a gente justificasse o fato dele ter uma paz exterior, dele irradiar isso ao fato dele estar lá isolado, o que não é verdade,
tá? Então, assim, ele passou um período muito grande mesmo de meditação com os mestres dele, mas eles começaram a fazer um trabalho, assim, de divulgação desses achados científicos em uma instituição que se chama Mind and Life, que é organizada pelo Dalai Lama, foi fundada pelo Francisco Varela, que também é um outro maravilhoso, e eles fazem encontros anuais com os cientistas e o Dalai Lama e outros monges budistas, e eles falam dos achados científicos e consultam o Dalai Lama e a tradição budista para ver o que eles sabem a mais que está além da matéria, porque a ciência ela se baseia na matéria. Ela não tem como, por mais que você fale de átomo, de molécula, tal, ela tem que ter um objeto de estudo para comprovar a existência. E o budismo ele já tem assim, conhecimentos muito mais sutis que a ciência não consegue documentar. Não tem aparelho para poder reproduzir. Então, eles, com o ensinamento e com a sabedoria desses outros monges, eles acabam fazendo uma relação, e é sensacional os descobrimentos que eles fizeram nos últimos 10, 20 anos. E a nossa proposta aqui, na verdade, é não só divulgar esses conhecimentos, como propor ações e práticas, porque são coisas que qualquer pessoa pode fazer. Então, nós temos já um programa que vai começar agora, em junho, de introdução à meditação também. Então, quem tiver interesse em aprender, em fazer realmente disso um laboratório pessoal, digamos assim, porque nada que for dito aqui deve ser considerado verdade absoluta e a ser aceito. Acho que tudo a gente tem que testar na gente. A gente tem que fazer a experiência para você poder chegar numa conclusão sua e não depender da opinião de outras pessoas para falar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, tá? Então, isso é uma coisa que dentro do budismo e da filosofia é fundamental que você crie a sua própria convicção. Mesmo que você se apoie em outras pessoas que você concorda, é difícil você discordar de um Gandhi, de um Luther King, de qualquer um desses que a gente admira, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar as nossas opiniões e as nossas experiências pessoais para poder ter uma base legal, Então, assim, só para que vocês conheçam um pouquinho da história dele, ele teve um livro muito famoso que escreveu ele e o pai dele, que talvez vocês conheçam de nome, que foi em 97, que é O Monge e o Filósofo, que foi um best-seller. O pai dele também é um filósofo francês super famoso, escritor. Então, assim, com o dinheiro, vamos dizer, que eles conseguiram da venda desse livro, que ele estava lá recluso, a editora convidou, eles fizeram, e de repente foi um sucesso de venda tão grande. E só para promover o livro, ele já teve que sair e viajar o mundo inteiro. Então, assim, ele acabou criando uma fundação para onde vão todos os royalties de qualquer atividade que ele faz. E essa fundação hoje mantém mais de 120 projetos sociais na Índia, no Nepal, no Tibete. Não sei se no Tibete eles têm no momento, mas de qualquer forma eles têm clínicas, escolas, hospitais, monastérios e ainda apoiam os projetos científicos. Então, assim, é muita gente sendo ajudada. E essas informações às vezes não chegam para a gente, porque a gente vê notícia hoje é a coisa mais pobre e repetitiva que existe, nos meios comuns. Então a gente às vezes tem que sair um pouquinho fora da caixa mesmo, como a gente brinca aqui, para poder ver que está acontecendo outras coisas. Não é que a gente não tem esperança, vamos dizer, de que as pessoas estão melhorando ou estão evoluindo. Não, tem muita coisa boa sendo feita. Só que às vezes a gente não fica sabendo, Então a gente precisa divulgar essas coisas. Então, assim, uma pesquisa que eles fizeram, que é muito interessante, eles têm um momento ali do livro que ele fala o seguinte, que foram perguntados para várias pessoas, quem você admira mais? O Dalai Lama ou o Brad Pitt, por exemplo, uma figura celebridade, Então a maioria responde, lógico, o Dalai Lama, ou um Gandhi, qualquer figura dessa mais elevada, Mas aí eles perguntam, mas quem você gostaria de ser?
90% responde Brad Pitt. Então, mesmo que a gente tenha uma admiração, nós não conseguimos colocar em prática os valores que eles colocam. Então, assim, tem uma dicotomia já enorme ali, porque a gente quer ser não exatamente aquilo que a gente admira, né? Então, hoje a gente não tem muitos modelos, né? Está tão empobrecido, então a gente fica realmente meio se sentindo órfão, porque não, né? Onde que a gente vai se basear, né? Por onde que a gente vai? Então, assim, é importante que a gente coloque sempre dentro da nossa vida modelos que não sejam modelos vazios, né? Como tem hoje celebridades. A celebridade ela é famosa e pronto, então já é um ícone. Mas é um ícone do quê? Para quê? Né? Às vezes só para promover coisa que interessa mais para o empresário da pessoa e para a pessoa em si, para ela se promover e ganhar muito dinheiro, do que para qualquer outra pessoa. Não desmerecendo o talento e a beleza do Brad Pitt, tá, gente? Eu não quero com uma encrenca em casa, entendeu? Né? Porque não pode, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, assim, quando a gente fala um pouco de altruísmo, né, a gente pode colocar assim, o que é um altruísmo? O que é o altruísta? Então, existem algumas definições assim de altruísmo que são legais a gente fazer, são meio técnicas até, mas eu acho interessante porque ajuda a gente a ter um discernimento maior. Então, assim, primeiro, né, o altruísmo ele não é uma disposição momentânea, não é aquele dia que você está de bom humor e que você está legal e que você ajuda alguém. O altruísmo ele é uma qualidade de caráter a ser cultivada, tá? Então, assim, não é uma coisa que você simplesmente acha bonitinho e faz. Existem algumas condições para você compreender que aquilo é uma ação altruísta, tá? Então, assim, primeira condição para você praticar uma ação altruísta é a sua motivação. Você está sendo motivado por quê? Né? Então, a gente confunde às vezes, existem algumas brincadeiras aqui que eles fazem, mas que na verdade faz mais sentido com o nosso humano, porque a gente acha assim, eu vou ajudar o outro porque aquele sofrimento que o outro está passando está me incomodando. Então, para eu aliviar o meu sofrimento, a minha angústia, é melhor e mais fácil eu ajudar o outro, porque aí eu também vou me sair, né, de alguma forma aliviado dessa situação, né? Então, assim, isso, por exemplo, não é considerado exatamente uma ação altruísta. Você pode até, a empatia que você sente pela pessoa até é real, mas a sua motivação não é exatamente o bem-estar da pessoa. Indiretamente você quer o seu bem-estar. Então, é uma motivação egoísta, vamos dizer assim, né? Outra condição também que eles falam que não basta você ter o ideal altruísta, você tem que passar das suas ideias para a ação. Então, o altruísmo não é um estado de espírito, é uma ação, né? Da mesma forma que o amor não é um sentimento, não é uma coisa elevada, amor é ação. Você tem ações de amor. Você pode até falar do seu sentimento, mas se ele não vier acompanhado de ações, não dá para chamar de amor. Então, assim, a gente tem alguns equívocos, até por questões de linguagem mesmo, que a gente troca, né? Você pode gostar muito do outro, mas amar é um nível acima, né? Exige que você não tenha condições para o seu amor, né? Não adianta a gente amar o dia que está tudo bem, né? O dia que você está afim, você gosta, o dia que você não gosta. Então, também, né, um pouco é um amor meio limitado. Isso não é um sacrifício você fazer uma ação altruísta, né? Na verdade, ele até perde a sua validade, vamos dizer assim, de altruísmo, quando aquilo representa um sacrifício para você, né? Porque a gente usa essa moeda de bondade, vamos dizer, até meio como se fosse um comércio espiritual. Às vezes você vai fazer o bem para o outro porque você vai ter alguma vantagem naquilo, nem que seja mental, no sentido assim de falar assim, eu vou para o céu, então
Então eu tenho que ser bom porque aí eu vou receber alguma coisa em troca lá na frente, no futuro, enfim. Então também não é considerado quando você coloca essa conotação de sacrifício, já foge também da questão do altruísmo, tá? Pode ser até uma boa ação, mas não é uma ação altruísta necessariamente, tá? E também o altruísmo ele deve vir acompanhado com um sentimento de felicidade por estar ajudando o outro. Então, assim, isso faz parte. A pessoa que faz uma ação altruísta, ela está se sentindo bem por estar fazendo. Não importa, entendeu? Você vai se sentir bem por fazer. O outro também vai se beneficiar. Então, na verdade, os dois lados ganham, né? E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho o que são esses dois lados ganham em termos não só vamos dizer assim, de bem-estar emocional, mas a parte física também, tá? Então isso é importante. Aí assim, uma das habilidades mais importantes que eles consideram, que é a habilidade de ouvir compassivamente o outro, né? A habilidade de ouvir não é só escutar, tá? Porque a gente escuta às vezes, mas não ouve. Então, assim, uma escuta compassiva é de fato você parar e ouvir o que o outro tem a dizer, para que daí você possa ter uma opinião a respeito, ou poder, pelo menos, estar presente ali, porque às vezes o que a pessoa precisa, na verdade, é de um braço em volta dela e um ouvido amigo, né, que não critique, que não, né, que esteja realmente empenhado ali em ser uma coisa, né, uma fonte de apoio, vamos dizer assim, né? E aí, assim, o interessante é que quando nós fazemos ações boas para os outros, nós ativamos uma parte do nosso cérebro que está relacionado com a felicidade. Então, assim, internamente é produzida uma química, que é uma química muito mais poderosa do que qualquer antidepressivo que a pessoa possa tomar, do que qualquer terapia que ela possa fazer. Porque ela não depende de agente externo, né? A prática da meditação, ela estimula as mesmas áreas que você estimula quando você cria alguma coisa, quando você cria alguma coisa boa. Então, nessa parte, até a Letícia está aqui, ela trabalha com arte, nós trabalhamos com arteiras, né? Então não dá para falar que nós somos artistas, nós somos arteiras, a Letícia é a única artista mesmo. Que assim, a arte, a criatividade, ela também propicia o mesmo bem-estar, as mesmas áreas do cérebro. Então, assim, educacionalmente falando, nós devemos muito mais incentivar as pessoas a serem criativas e não a serem repetitivas e competitivas, porque você, além de você embotar o sentimento de criatividade, de liberdade, você cria inimigos, né? Você cria pessoas que estão contra você. Num sistema educacional convencional, você está competindo com todos os outros alunos da sua classe. Tenha 10, 20 ou 30. Se você não for o primeiro, você já não é tão bom assim, né? Então, equivocadamente, a gente adota esse sistema como sendo aquele que desponta o que é melhor, o que não é verdade, né? É melhor em quê? Exatamente. Então, uma pessoa que tem uma memória boa, ela pode ser uma pessoa que reproduz as coisas muito bem, que ela sabe de cor, vamos dizer, as coisas, mas isso não a torna mais inteligente. O raciocínio, a inteligência, não estimula as mesmas áreas e mesmos setores do cérebro que a criatividade e que o altruísmo. Então é interessante como os circuitos estão ligados internamente. E nós vamos ver um pouquinho depois sobre educação também, que a gente vai falar sobre isso, porque a proposta normalmente que a gente faz de ensino por aí é sempre essa proposta de competição. E a proposta que eles colocam dentro do padrão educação para uma nova era, vamos dizer assim, é totalmente o inverso daquela que nós estamos fazendo hoje. É absurdamente inverso. Então é uma educação baseada em valores, em sentimentos, em qualidades que só o ser humano pode cultivar.
que é a bondade, a gentileza, né, o amor mesmo, desinteressado, né, porque os outros sentimentos que a gente vê por aí, assim, entre os outros animais, tudo, eles são baseados em instinto. É lógico, o meu cachorro me ama, eu tenho certeza disso, mas ele não tem como expressar isso, ele não tem como formular uma coisa, eu amo ela porque ela é especial para mim. Não, ele foi condicionado a me amar também, porque eu dou comida, porque eu cuido, porque eu brinco, mas ele não tem condições de expressar, né? Nós somos os únicos seres vivos na Terra que temos como expressar o nosso sentimento. Se a gente gosta ou se a gente não gosta, ou se a gente é neutro. Então, e no budismo, o neutro é considerado negativo, porque ele não cria nada. Então, também não é uma coisa boa, porque às vezes você fala assim, para mim tanto faz. Isso é a pior coisa, né? Preferível que você goste ou não goste, mas tenha uma postura, senão você está sendo levado de alguma forma. Então, isso é uma coisa mais proativa do que só passiva, né? Então, assim, hoje em dia, a preocupação deles é em como fazer que a ciência nos torne mais compassivos, porque nós acreditamos muito mais na ciência do que em qualquer religião. Não que precise de uma religião para isso, não precisa de religião, mas existe uma necessidade muito grande da gente transformar os nossos modelos em modelos melhores. Essas pesquisas, elas foram feitas, experiências em várias universidades, fazem 20 anos praticamente que eles estão pesquisando, e eles descobriram que desde a tenra infância, assim, tem experiências com crianças de 2 meses, até no útero tem, na verdade, mas assim, que a gente tenha mais como observar, vamos dizer, de crianças de 2 meses até 6 anos já foram feitas inúmeras pesquisas onde as qualidades de compaixão, cooperação, generosidade, meditação, tudo isso é feito e registrado para que eles entendam como que funciona os circuitos cerebrais de crianças que são estimuladas a serem cooperativas. Como funciona a química do corpo de uma criança que é estimulada por anos a ser uma criança generosa. Então, eles descobriram que, à medida que você vai estimulando isso, nas crianças, depois de um certo período, todos aqueles circuitos cerebrais que eram de uma certa forma estimulados pela competição, porque a competição gera agressividade, né? Pela repetição, a repetição faz com que você não crie nenhum circuito novo no seu cérebro, porque você usa só o raciocínio, então aquela informação é só uma memória, né? Ela não tem mais aquele sentimento, aquele vigor. Então, quando as crianças são estimuladas, chega um momento que esses circuitos eles são isolados. A criança passa a ter só comportamentos generosos, cooperativos, elas são o tempo todo estimulados a isso, e isso cria seres humanos que não têm atitudes agressivas, o que é uma coisa fantástica, porque se a gente conseguir introduzir esses valores, e são coisas simples, vocês vão perceber pelo assunto, são coisas simples que podem ser feitas assim em 10 minutos numa aula, entendeu? Você estimula sentimentos e coisas tão boas que é como se a própria criança ela ficasse viciada em ser bom. Porque do mesmo jeito que a gente tem um estímulo e uma adrenalina, né, você libera vários químicos quando você faz alguma coisa que te dá prazer, que dá alegria, quando a pessoa faz uma ação compassiva, generosa, ela também irriga as mesmas coisas no cérebro. Então, ela fica sempre querendo fazer o bem. Então, o Dalai Lama, ele falou, a gente tem que investir nisso, a gente tem que divulgar isso, porque em uma geração a gente pode salvar o planeta. Imagina eliminar o instinto de violência da criança desde bebê, praticamente.
É um sonho, e é um sonho super possível. Existem pessoas seríssimas envolvidas nessas pesquisas que estão multiplicando esses exemplos para que a gente possa introduzir em escolas, em clínicas, em comunidades, práticas e formas de despertar isso. Porque você precisa cultivar. Da mesma forma que a gente quer, sei lá, você quer aprender a tocar piano, você vai ter que treinar. Né? Não adianta você ir numa aula e achar que você vai tocar. Você ser compassivo, você ser generoso, você fazer uma prática de meditação, é a mesma coisa. Não é assim, a primeira vez. Então as pessoas, como a gente está vivendo uma sociedade onde tudo é muito rápido, a gente quer resultado na hora, qualquer coisa que você tem que parar, ficar quietinho, fazer uma flexão, uma autoanálise, demora, né? Demora algum tempo para você ver o resultado. Não é assim, sentou lá e pronto, já está bom. Só que, à medida que você faz isso, você vai criando espaços internos que são muito positivos. E aí também você tem uma brincadeira que eles falam, que é assim, você tem uma ganância espiritual. Entendeu? Você quer chegar naquele ponto. Lógico, você talvez não se ilumine, não vai conseguir nessa encarnação aqui, nessa vida, chegar num ponto tão elevado, mas avança muito. E com a prática de meditação avança muito mais rápido, porque aí você aprende como cultivar essas qualidades. Então, da mesma forma que aqui, em poucos minutinhos aqui que a gente parou quietinho, a gente conseguiu evocar memórias, sentimentos bons, e aquilo já dá um alívio, já dá uma emoção boa assim de sentir. Imagine você fazer isso regularmente. Então é como se você tomasse um antidepressivo natural todos os dias. Você senta para meditar, você já levanta diferente. Você já mudou, e mudou mesmo. Né? Então, assim, o que eles apontam é que até um tempo atrás eles acreditavam que o cérebro ele não tinha como mudar. Então você tem aquele cérebro, você tem um período de desenvolvimento, tantos neurônios, e depois você tem um declínio e, né, se vira com o que você tem. Não é assim. Né? Hoje a ciência já comprovou que existe o que eles chamam de neuroplasticidade. Quando você começa a ativar outros locais do seu cérebro e que trazem esse bem-estar e você começa a perceber esses efeitos, eles acreditam que até assim num período de 2 semanas, com meditações de 20 minutos, em 3 vezes por semana, você já consegue uma mudança no seu cérebro, física. Então é muito rápido. As pessoas não fazem ideia, você não precisa, né, falar, então vou ter que passar 1 ano meditando, fazendo um retiro. Lógico, quanto mais você fizer, é a lógica do piano, quanto mais você tocar, melhor você vai tocar. Mais músicas você vai saber, mais confiança e muito mais, vamos dizer assim, destreza você vai ter. Mas aí cada um tem o seu ritmo. Né? Então, às vezes é difícil começar a fazer uma prática de meditação, introduzir na sua rotina. Mas depois que você consegue introduzir, dificilmente você consegue tirar. Porque eu brinco quando eu dou aula, que eu falo assim, gente, meditação é que nem tomar banho, entendeu? O ideal é que tome-se todo dia. Né? Um dia ou outro, você não tome banho, tá frio, não deu tempo, estou com gripe, não tem problema, entendeu? Mas isso não é justificativo para você não tomar banho no dia seguinte. Então, meditação também, porque às vezes assim, em curso fala, puxa, não consegui fazer essa semana, não sei o que. Eu falei, tá bom, mas não desanime, continue, entendeu? Até a hora que você vai ter tanta vontade de meditar quanto você tem de tomar banho. A gente, né, é um prazer, é uma coisa gostosa de fazer. Não é um sacrifício, não é um problema, não é uma exigência que você tem que se fazer. Muito pelo contrário, a gente tira aqueles 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos com maior alegria. Você fala assim, que bom, dá uma centrada. E isso possibilita muitas outras coisas. Enquanto a gente está meditando, na verdade o cérebro da gente está sendo altamente estimulado, porque você é obrigado a ficar com todos os seus sentidos em alerta. Você está meditando, a meditação, né, dando uma explicação bem rápida, mas ela não é um relaxamento.
A gente tem às vezes essa noção, né? Falar, eu vou parar de pensar, eu vou ficar aqui zen, não vou fazer nada. Não é nada disso. Isso, em parte, é porque teve muitas traduções antigamente que eles traduziram os termos errado. Então, as pessoas que leem, às vezes, um livro, como meditar, às vezes a tradução é tão ruim que você não entende o que é. E também meditação é difícil aprender em livro. É a mesma coisa do piano. Você vai aprender no livro? Não adianta. Tem que praticar, tem que fazer. E, de preferência, que você tenha alguém que possa te ensinar, porque vão surgindo um monte de dúvidas, um monte de coisa que, se a outra pessoa que está com você não souber responder, você desanima. Você fala, puxa, então acho que não está acontecendo nada. Né? Então é legal você ter um mestre, não precisa ser um mestre, um professor iluminado, nada disso. Basta alguém que conheça uma técnica boa e que você consiga se adaptar. Porque tem muitas formas de meditar também. Tá? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas exige que tenha um bom treino, um bom treinador por um período, não para sempre, mas um bom treinador, um bom mestre, um bom professor, avança muito mais rápido. Tá? Então, assim, das coisas que a gente vai conversar, né, eu gostaria de pontuar algumas que eu acho que são importantes, que... Primeiro, né, em relação à arte, a gente valoriza muito na escola a inteligência e não a criatividade. Então, a imaginação, a criação, ela vem antes do raciocínio. O raciocínio, ele vem depois. Né? Então, quando você tem que ter uma criação, a ideia vem antes. Né? O sentimento, a sua inspiração, ela não vem junto com o raciocínio. O raciocínio de como você vai fazer, se você vai fazer, ele é posterior. Então é mais importante você estimular uma pessoa a ser criativa do que ela ser inteligente nesse formato que a gente conhece, tá? É muito mais importante. Outra coisa também é essa estimulação, né, das pessoas à nossa volta, quem tem criança, quem tem adolescentes principalmente, que adulto ele já está mais endurecido às vezes, então é mais difícil de você encontrar brechas, mas as crianças, os jovens, eles precisam de modelos, né? Então que a gente ofereça outros modelos. Né? Tem muita coisa disponível, gente, tem muita coisa legal. Então, assim, oferecer modelos de generosidade, de compaixão, de pessoas íntegras. Embora a gente não tenha muitos modelos atuais, não tem problema. Tem o Papa Francisco, tem o Dalai Lama, tem outras pessoas que estão vivas e que podem servir de inspiração. Né? E os que já foram também, que a gente trabalha muito aqui o legado do Gandhi, né? Então assim, a cultura de paz, né? De uma certa forma ela engloba os ensinamentos de não violência, de luta social, de luta política, mas luta com ética, né? Não quer dizer que eles são bonzinhos só, não, eles são estrategistas, esses caras são geniais justamente por isso, eles têm uma estratégia baseada em cultura de paz. Então, assim, nós aqui do coletivo, a gente faz esse estudo e a nossa ideia e ideal é justamente propagar isso. Então, os nossos cursos sempre eles vão ter esse viés de cultura de paz, de alguma forma, porque não tem outra possibilidade. Né? E, assim, a gente não tem essa preocupação de números também, porque a gente sabe que esse tipo de assunto que a pessoa tem que levantar e arregaçar a manga e fazer alguma coisa, não é para multidões, mas isso não importa. Então a gente sempre tem que ver que assim, o importante é a qualidade das pessoas e não o número de pessoas, né? Porque assim, se você pensar, os grandes filósofos, os grandes revolucionários, eles eram uma pessoa. Começa com 1, não começa com 10. Né? Então assim, para isso a gente tem que aproveitar e se abastecer desses modelos para a gente poder ter uma base boa e conseguir realizar coisas bem interessantes que realmente promovam uma mudança, né? De inspiração, vamos dizer, também para não colocar
só o que eu estou falando, eu vou colocar para vocês uma parte, tá? Na verdade, esse documentário, vamos dizer, é um seminário que estão participando o Dalai Lama, mais algumas pessoas, o Matthieu Ricard, mas assim, tem muita coisa disponível na internet. Depois, se vocês forem pesquisar, eu vou postar no grupo também, tanto o que eu vou passar, como a parte anterior. Esses são duas partes. Mas mesmo os eventos do Mind and Life, que não tem tradução, infelizmente, só tem em inglês, mas eles estão, os 20 anos de pesquisas estão todos na íntegra, todos os encontros. Então, quem quiser estudar profundamente, pode achar muito facilmente pelo YouTube. Então, agora eu gostaria, assim, que, assim, ouvindo essas ideias, essas reflexões que a gente teve a oportunidade, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tem alguma sugestão? Eu não tenho uma sugestão, eu tenho um comentário que eu achei muito interessante. Antes de vir aqui, eu não imaginava que essa questão dos monges e tudo mais era tão ligada com a parte científica em relação à nossa mente, como que ela trabalha, como que ela na verdade. Acho que elas estão muito mais ligadas, assim. É muito interessante estudar e com os estudos, às vezes, acaba se tornando ainda melhor. Então, infelizmente, essas informações elas estão ainda muito limitadas a grupos que ou são budistas, porque já tem esse ensinamento mais constante, né, e a prática também, ou entre a comunidade científica que, assim, mais fora do país, que a gente vê. Aqui ainda existem iniciativas interessantes, mas ainda a gente não tem, vamos dizer assim, uma unidade entre essas iniciativas. Tem pessoas fazendo coisas diferentes em lugares, mas não existe uma comunidade que se apoia, vamos dizer, né, e que tem um propósito comum. Mas é muito interessante. A parte científica hoje, em relação aos estudos da mente, da saúde, do desenvolvimento humano, da evolução humana, vamos dizer assim, é muito sério. É muito sério. E isso, não que... para quem estuda um pouco mais budismo já há algum tempo e não leva tanto para esse lado da religião, assim, porque o budismo, na verdade, ele pode ser considerado uma religião, mas, na verdade, ele é um estudo científico filosófico. Porque você necessariamente tem que passar a fazer um estudo da sua própria mente. Então, não tem como pular essa parte, né? Algumas tradições são mais devocionais, vamos dizer assim, né? Algumas religiões. No budismo, principalmente essa linhagem do Dalai Lama, né, que trouxe do budismo tibetano, eles investem muito em ciência. A ponto de, hoje, por exemplo, acho que foi faz uns 3 ou 4 anos já isso, dentro da Universidade Monástica Dharamsala, que é onde o Dalai Lama fica, eles introduziram a matéria ciência. Então, os monges eles têm que estudar a parte científica paralelo aos ensinamentos. Porque se você transforma a sua mente com essas práticas, você não precisa necessariamente ser budista. Tá? Antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma prática rápida, que é uma prática que você pode reproduzir depois na tua casa e expandir isso, porque necessariamente não precisa nem ter religião. Porque para você ser bom, você não precisa ter religião. Né? Então, por isso que quando o Dalai Lama ele enfatiza que a possibilidade de mudança é através da educação e não da fé, é porque a educação ela promove uma mudança não só na pessoa, no indivíduo, mas na comunidade inteira. Né? A educação emocional, né? Não a educação formal, como a gente comentou antes também. Aliás, a educação formal ela tem distorcido e levado ao caos que está, na verdade.
Porque hoje a gente não aprecia mais, vamos dizer assim, a alegria de aprender. É uma coisa que eu dou aula há muito tempo, dou aula há mais de 30 anos. Então, assim, eu tenho alunos de inglês, de filosofia, de outras coisas, mas assim, de faixas etárias completamente diferentes. Então, aluno desde 10 até 70. Então, você percebe, assim, muito a diferença. Os alunos mais novos, quando eles começam a aprender, principalmente quando eu dou aula de inglês, eles começam a sentir o prazer de aprender, parece que aquilo é uma coisa assim que nunca eles tiveram antes. Embora eles todos estudem, então, em escola, tal, você não tem essa vontade, parece que eles não têm essa criatividade, essa curiosidade em aprender. Eles estudam porque tem que estudar, porque tem prova. Então, caiu matéria na prova, nunca mais você vê. A não ser que tenha que ver, tipo matemática, que você tem que saber o que veio antes, porque senão você não consegue avançar, né? Mas história, geografia, parece que é tudo diferente, que assim, a história está lá, a geografia está aqui, o português está aqui, não, né? São coisas que se estudam individualmente e não estão conectados. E nós não fomos educados para nos conhecer. Então, assim, é incrível quando você pergunta para uma criança, você fala assim, onde fica o seu rim? Onde fica seu baço, seu pâncreas? A ponte, onde você acha que é? Nós não sabemos nem do nosso corpo. Nós não somos instruídos nem a nos conhecer, nem fisicamente, quanto mais emocionalmente. O potencial que a gente tem emocional não desenvolvido, tanto que hoje, assim, até é uma questão até de moda falar sobre inteligência emocional, mas infelizmente, como tudo se transforma em comércio, aí eles querem vender isso para as empresas. Não porque eles vão visar o bem-estar ou, né, uma resolução mais harmônica das coisas. Não, é porque as pessoas se tornam mais produtivas. Então, na verdade, não é uma ação altruísta nesse sentido, tá? Eles têm uma finalidade que é um retorno que vai voltar para a empresa. Então, assim, né, eu estou fazendo uma crítica mesmo porque eu vejo que não funciona, em primeiro lugar. Então, assim, não acho que é uma coisa que funciona. Esses temáticos, assim, esses encontros temáticos motivacionais, né? Você tem que motivar o cara a ficar na empresa, porque senão ele só fica pelo salário, né? Quem está empregado hoje, né, porque tem muito desemprego também, então você percebe que realmente tem falhas na própria escolha das atividades. A gente não tem essa ligação nem com a educação como um processo de autoconhecimento, né? A educação para nós virou uma coisa assim, é uma informação que você tem que decorar. Ponto. Se quem decora mais é o melhor. Quem decora menos, né? Se for uma criança criativa, então, e se ela for agitadinha, então, nossa, coitada, porque aí já tem distúrbio de atenção, toque, ansiedade, todos esses sintomas de crianças que são hiperativas e que não são entendidas, porque, né, uma pessoa que é naturalmente criativa, ela não vai aceitar tudo passivamente, ela vai sempre questionar, por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? E isso nem sempre o professor vê com bons olhos, né? Hoje em dia, assim, a profissão de professor também é muito mal executada, eu diria, né? Mal remunerada também, mas não adianta a remuneração só, né? O professor, essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a pessoa ser um professor, ela tem que ter vocação e ser profissionalizar naquilo também, porque você tem que ter uma coisa além da vontade só de eu vou ensinar, vou trabalhar. Não, é pouco isso, porque você tem realmente que ter uma disposição de fazer a melhor forma para o aluno aprender. Eu percebo isso, por exemplo, eu dou aula de inglês e não dou aula em escola e nunca dei prova. Então,
quando meus alunos chegam com matéria da escola, né, para estudar, de ir para a prova, fazer uma prova de inglês na escola, normalmente eles detestam, claro, como qualquer criança. Eu também detesto ter que estudar para a prova em inglês, mesmo com eles, porque eu acho absurdo, entendeu? A forma como que eles aplicam provas. Porque a impressão que eu tenho quando eles voltam com essas provas é que o professor, ele é um inimigo do aluno quase. Ele dá tudo que é possível para dificultar o aluno ir bem. Então, assim, desde o enunciado do exercício, às vezes, já é um enunciado que não... A pessoa não entende direito o que tem que fazer, e aí é prova, não pode perguntar. Então, assim, eu tenho muitos alunos às vezes que vão até mal na prova, porque o professor deu um negócio que ele nunca tinha dado. Então você vê assim, o professor não sabe o que o aluno sabe. Ele não sabe o que o aluno aprendeu. Então, às vezes, ele exige coisas que nem ele deu direito, que ele não teve esse feedback. Então, assim, o aluno acaba sendo uma vítima, às vezes, do sistema, porque não tem outra forma de avaliação. Se você não for bem na prova, você está fora do circuito. Então, assim, eu, por exemplo, sempre fui chata, né? Então, assim, eu lembro que teve uma oportunidade quando eu estava fazendo magistério, há muito tempo atrás, que foi uma autora de um livro, e assim, lá tinha prova, você tinha que ler o livro e depois fazer a prova do livro. Né? E eu sempre achava um absurdo, falava, bom, você tem que ler o livro porque você gosta do livro. Então eu perguntei, falei, por que precisa fazer uma prova do livro? E qual é o critério? Você tem que lembrar os personagens, você tem que falar... Então por que cada aluno não escreve uma redação sobre o livro? O que gostou, o que não gostou, o que achou legal, o que não achou... Ah, não pode, entendeu? Porque o aluno pode inventar. Então tá bom, vai, não adianta. Então assim, é o sistema, eu não me adapto, então eu não trabalho em instituições, porque eu vejo que não... Né? Então assim, escreve um outro fim para a história, invente, faça alguma coisa, né, relacionado com aquilo. Você não precisa ficar nesse sistema de reproduzir tudo igualzinho. A gente tem que sair desse esquema. E para isso você tem que ter liberdade. Você tem que ter liberdade para criar, para pensar, para sentir, para falar o que você pensa. E a gente não tem esse momento, né? E até é para isso que a gente está fazendo esse movimento. Primeiro, para informar as pessoas, porque o que a gente precisa primeiro é passar essas informações que não são nossas, que pertencem a todo mundo. Então, fazer com que as pessoas se apropriem desse conhecimento e, assim, inspirá-las a ter uma iniciativa, vamos dizer, de fazer uma experiência. De tentar falar, bom, nunca meditei na vida, eu vou fazer uma experiência para ver o que acontece, eu vou ver o que muda, né? Como que isso pode ser aplicado na minha vida sem que seja uma coisa que vá dar retorno financeiro ou... Não, faz um laboratório pessoal, não precisa, ninguém precisa saber, inclusive, não é uma coisa pública, pode ser uma coisa privada. Mas eu falei, eu vou fazer uma experiência minha, vou ver o que acontece na minha vida. Aí, se aquilo for bom para você, você pode até recomendar para outras pessoas, mas você não pode forçá-las a mudar. Primeiro você tem que mudar você. Então, assim, quando o Dalai Lama fala que a questão da paz, né, primeiro tem que começar com o indivíduo, porque se você não tem paz nem dentro de você, não tem paz interior, como que você vai querer fazer alguma coisa? Você não se controla, você não tem o seu autocontrole sobre o domínio da sua mente de forma, né, natural, vamos dizer assim, que a meditação é um processo natural, acaba você, tanto que você pratica aquilo, você cria um estado de estar e de ser diferenciado do que está acontecendo. As coisas de fora, elas não penetram com tanta facilidade quanto a gente que sai. Você sai na rua, se um cara te fechou, você já estraga o seu dia, né? Você escutou um negócio que você não gostou, aquilo já te faz mal, já fica mal-humorado, já tem... Então, assim, tudo isso acontece, mas você consegue se observar e ter uma certa distância das coisas que estão acontecendo fora, para que você tome a melhor atitude. Você consegue fazer isso. Isso é uma coisa muito... rapidamente a gente observa essas coisas quando as pessoas começam a praticar.
né? Você consegue interromper o impulso, essa primeira emoção que a gente tem às vezes de reagir, de agir de uma forma que você depois talvez até se arrependa, né? Falar às vezes imediatamente alguma coisa, não ter aquele breve momento de pensar antes de abrir a boca, né? São coisas que a gente, no momento que a gente está com raiva, alguma coisa, a gente acaba destruindo às vezes mais do que construindo. Então esse processo é justamente para isso. Se a gente conseguir, é lógico que é uma proposta ambiciosa, né? Fazer uma disseminação dessas práticas, né? Introduzi-las nos processos de educação formal e informal, né? Como aqui, por exemplo, que é informal. Nós não temos um objetivo que não seja divulgar essas práticas e promovê-las, né? Não para nós nos promovermos. Não, nós não precisamos. A gente está aqui porque a gente acha que é extremamente importante fazer isso. E alguém tem que fazer. Então, assim, alguém tem que começar, né? Então, é o que ele fala, você tem que começar com 1. Então, começou 1, daí de 1 vai para 2, de 2 vai para 5. E hoje a gente tem o advento da internet, que é uma coisa fantástica. Então, nós, do mesmo jeito que vocês estão aqui, outras pessoas vão poder também assistir e, sabe, pelo menos ter uma vontadinha, às vezes, de falar, poxa, eu queria saber mais disso. Porque o que a gente tem que despertar é o interesse, é a curiosidade, que sem isso, não adianta. Como diz os meninos na rua, fala, às vezes as pessoas elas têm a orelha seca, né? Você fala, mas não, nada entra, né? E fica sempre uma vida meio medíocre, que você não tem nem um ganho pessoal, às vezes, muito, porque a vida é tão sem graça, né? Rodeadas às vezes de coisas, né? Inclusive eles fizeram uma pesquisa que conta que é assim, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que são extremamente consumistas e extremamente que valorizam status, que valorizam coisas, e aí eles foram fazendo uma análise para ver se essas pessoas que conseguiam, né, que eram consumistas e que tinham dinheiro e que realmente poderiam satisfazer todos os seus desejos, se elas eram mais felizes ou menos felizes do que as outras. E eles perceberam que as pessoas, mesmo quando elas conseguem conquistar todos os bens materiais, todas as coisas que eles se dispõem a consumir, eles são mais egoístas, eles têm relacionamentos mais frouxos, relações mais frouxas, poucos amigos de verdade, têm tendências depressivas, suicidas e assim, de uma extrema indiferença em relação a todos os assuntos que relacionam a comunidade. Então, assim, ecologia, projetos sociais, de caridade, nenhum desse tipo de informação interessa para essas pessoas. Então, elas ficam realmente sozinhas, isoladas, com um monte de coisas, mas não são mais felizes por isso. Porque a gente, é por isso que quando a gente começou, eu fiz uma brincadeira, assim, um exercício de imaginar quando a gente está feliz, como que a gente se comporta, ou como a gente gostaria, ou como as coisas que já aconteceram. Porque a sociedade o tempo todo está mostrando para a gente, não, compre e seja feliz, consuma e viva melhor, você precisa disso. Se você não tiver isso, você não vai estar com a sua vida completa. E vem num pacote, né? Então, assim, essa semana, até comentando com a Natália, que tem bebê pequeno, eu comecei a assistir um programa de televisão desse estilo Super Nanny, né? E aí tinha uma criancinha lá de 2 anos, de 4 anos, que ela chupava o dedo e se automutilava, né? Assim, ela coçava, o rostinho dela já cheio de cicatrizes e coisas, e a criança já com 4 anos, e aí eles chamaram a Super Nanny lá para ver se conseguiam resolver a situação. Eu comecei a assistir aquilo, começou a me dar uma angústia, entendeu? Eu falei, nossa, que horror, meu. 1 ano, 3 anos, 4 anos, né? E assim, e a família americana. Você mostrava a casa, os pais, tudo rodeado de coisas.
Mas enfim, a gente observa que mesmo tendo todas as condições de bem-estar, vamos dizer, que a gente considera, né, consumo de material resolvidos, as pessoas estão muito mal emocionalmente. E aí eu não consegui nem assistir até o fim esse programa, né? Aí eu mudei para um outro canal, que é um canal que só passa coisas de aventura, de esporte e tal, e estava passando um comercial de uma outra criança que ela vai com a família viajar de barco, o pai surfa e tal. Então, assim, uma outra vida, né, de natureza, de contato com pessoas de vários lugares do mundo. Lógico que a infância é perfeita, na minha opinião, mas não é todo mundo que vai ter essa condição. Mas, assim, o choque de ver uma criança rodeada de coisas e aquele estresse, você sentia que a criança era estressada. E mudar de canal, porque é o que a gente faz, mentalmente a gente também muda de canal, né? Ver uma outra criança numa natureza, andando descalça, na praia, feliz. Você sentia a felicidade dela, entendeu? Eu falava, nunca essa criança vai ter uma situação dessa. Porque é outro ambiente, é outro tudo. Então, assim, e nós pais, principalmente, que somos responsáveis. Então, a gente tem que oferecer outras oportunidades, outras condições para as crianças. Porque se a gente não conseguir melhorar essa geração que está vindo, entendeu? A situação nossa planetária vai de mal a pior. Né? Porque aqui hoje é uma coisa breve, mas existe um estudo em relação aos problemas que nós teremos a curto, médio e longo prazo se nós continuarmos tratando o planeta dessa forma. E é aterrorizante, aterrorizante. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa. E o nós inclui todos nós. Não é assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá para esperar um super-herói, não dá para esperar algum salvador, não dá para esperar. Nós não temos nem esse tempo, nem que a gente quisesse, que se alguém viesse, não vai dar tempo. Então, eu não sou uma pessoa muito pessimista, costumo ser mais otimista, mas eu sou realista. Então, por isso que a gente também está aqui se envolvendo, e promovendo, e fazendo, e mandando coisas, e publicando, e fazendo. Por quê? Mesmo que não tenha atingido, né, centenas, milhares de pessoas, não tem problema. Porque isso daqui também vai para a internet. Outras pessoas vão ouvir, outras pessoas vão se interessar. De qualquer forma, é uma tentativa de despertar o interesse. Sem o despertar, não adianta nada. Então, é por isso que é importante que um vem aqui, fala para outro e tal. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aqui não vai ter mais espaço. Porque eu acredito que tem muita gente que quer realmente fazer alguma coisa por si próprio, porque também sente que está vendo às vezes uma vida não tão plena, às vezes não sabe nem por onde começar, como resolver, como criar uma situação mais favorável. Então, assim, existem métodos e existe essa possibilidade. Então, aqui a gente está oferecendo várias, e a gente tem essa intenção mesmo de oferecer várias oportunidades para as pessoas, pelo menos, despertarem e falar, olha, isso daqui é interessante, eu posso, né, estudar um pouquinho mais isso daqui, eu posso, né, conversar um pouquinho mais sobre aquilo, né? Então, assim, o próximo encontro, por exemplo, como a gente vai fazer um encontro aberto mensal, vai ser um encontro de diálogo interpolítico, que já é outra coisa também, é um outro tabu, porque as pessoas só querem debater. Aqui a gente não debate, aqui a gente conversa, aqui a gente dialoga. Então, isso é um treinamento. Hoje em dia é muito raro a gente ter pessoas que gostem de ouvir antes de falar e que possam de fato estarem juntos sem ter que ficar se antagonizando o tempo todo. Politicamente, então, nem se fala. Então, é um desafio para nós. Mas, da mesma forma que esse encontro é um encontro, vamos dizer, preparatório para um outro que vai ser o curso de meditação, que a gente vai dar um curso breve de 4 encontros, porque aí, se as pessoas se interessarem, elas vão ter como se aprofundar mais um pouquinho, pelo menos. Dali para frente já começa a mudar o interesse e daí a gente abre outras possibilidades. A mesma coisa, o diálogo interpolítico é para a gente conversar um pouco, mostrar as possibilidades, e depois a gente vai fazer mais 4 encontros, aí estudando ética,
política, educação para a paz, todos os fundamentos que nós consideramos como fundamentais para que uma sociedade seja justa, ética. Sem esse diálogo não tem como, né? Então assim, não é a questão de eleição, quem vai estar no poder, não interessa, tanto faz. O importante é a sua atitude. Você só pode controlar a sua atitude, a dos outros você não pode. Então você tem que ser um modelo. Se você não puder ser um modelo, não adianta. Não importa quem estiver na presidência, não importa quem for o seu prefeito. Se você não fizer a sua parte, não faz a menor diferença. Entendeu? Então assim, nós somos justamente essa coisa mais descolada do sistema possível, porque o sistema ele é falho. Ele não vai funcionar, da forma como a gente tem feito, ele não está funcionando. Então a gente tem que tentar junto descobrir um modelo novo. E sem passar por autoconhecimento, pelo seu autocontrole e pelo processo educativo profundo, não tem como. Não dá para pular essa parte. Não é mágica. Né? E também ninguém está querendo convencer ninguém de nada. A gente está oferecendo possibilidade de vocês testarem para vocês mesmos. Né? Do mesmo jeito que eu testo, do mesmo jeito que quem está trabalhando aqui comigo, quem tá, né, a nossa equipe aqui, todo mundo está, sabe, se empenhando, estudando e observando o que está acontecendo na própria vida, principalmente, porque sem isso não tem como. Então, a questão da ciência é um excelente meio para que outras pessoas se interessem por isso. Porque para nós, até o Dalai Lama ele é uma gentileza, né? Que ele fala para o outro cientista que está do lado dele lá no documentário, fala assim, olha, hoje os mestres atuais são os cientistas. E isso é muito sério, e é verdade. Esses cientistas vão abrir muitas portas. Só que para isso a gente tem que saber que eles existem. Então o nosso papel aqui, humildemente, é esse, né? Mostrar para as pessoas, falar, olha, existe isso. Então aí cada um, a gente não pode se responsabilizar pelo que vocês vão fazer com essa informação. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós divulgamos, nós fizemos. Então aí daqui para frente, né, o interesse é de cada um. E tem que começar com a gente, com cada um, por si próprio. Não tem como. Não existe vamos dizer assim, uma evolução em grupo. Não, existem grupos que evoluem. Mas os indivíduos, cada um vai tomar a sua atitude, vai fazer a sua escolha para fazer a diferença. Senão não funciona, né? Não tem como. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou de comentar? Estão quietinhos. Não? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Algumas das coisas que a gente comentou aqui, que estão assim relacionadas com esses ensinamentos, né, principalmente é a questão do autoconhecimento, né, da prática. Então, assim, uma das coisas que foi muito legal que eles estão bolando, né, que a gente ainda não conseguiu ainda fazer, e que isso seria uma prática fácil de ser introduzida, é assim, eles têm uma ideia nos Estados Unidos, no último que eu estava assistindo lá do Mind Life, que eles gostariam de fazer uma academia para a alma. Uma academia onde as pessoas, não é que a pessoa vai para a academia para se exercitar, para ficar sarado e tal. Então seriam atividades que a pessoa fosse para desenvolver essa questão mais profunda, que é a questão da alma. Né? Então assim, aprender como a ser bom, aprender como a ser generoso, aprender como ser compassivo, porque é um treino. Né? Naturalmente nós já somos, mas como a gente tem um ambiente muito competitivo, principalmente na área da educação, isso já é inibido. Então assim, a criança não ajuda o outro, ela compete com o outro. Né? A gente tem uma ideia diferente. Nossa educação, né, idealmente vai ser uma educação cooperativa, onde as pessoas colaboram com o que sabem, mas a gente não consegue fazer isso, né? Então assim, eu vou propor uma prática para vocês, que aí a gente vai encerrar, mas eu gostaria de fazer uma prática antes, que é uma prática budista, tá? Então são 5, vamos dizer,
estágios de mente, né, dentro dessa prática, que é uma prática de Metta Bhavana, que é uma prática de amor universal, né, e tem toda uma história muito importante dentro do budismo. E inclusive hoje é um dia muito especial para a gente fazer essa prática, porque dentro do budismo existe uma comemoração durante essa semana, que é a semana do Vesak, que é a semana de iluminação e paranirvana de Buda. Então eles falam que nesse período é um período muito auspicioso, e ele começa hoje. Então assim, é um período onde todas as bênçãos são multiplicadas incomensuravelmente. Então é um período muito propício para que a gente também mude e a gente peça para que essas bênçãos se instalem na nossa vida, e isso pode gerar mudanças maravilhosas. Então assim, é muito auspicioso a gente estar aqui hoje reunido e poder fazer isso. Então assim, essa prática, eu vou dar uma explicação, tá? Depois eu vou encerrar a filmagem e a gente vai fazer internamente, tá? Então assim, são 5 coisas basicamente. Primeira, nós vamos fazer no silenciamento, né? Vamos ficar cada um na sua nave espacial individual, né? É assim, essa prática ela compreende você, primeiro, aspirar, né? Quando você fala no budismo, aspiração é um desejo de você conseguir aquilo, entendeu? Não é só almejar, né? Você desejar de forma mais elevada, né? Então você aspirar que você seja feliz. Então essa é a primeira coisa. Então assim, eu vou falar a sequência para vocês, enquanto vocês vão estar depois silenciados. Então assim, quando você imagina que você, né, o que é necessário para você ser feliz? Então assim, que você nesse momento, você imagine todas as coisas importantes que podem trazer felicidade para você. Não, nem sempre é aquilo que a gente gostaria, mas às vezes as coisas mais simples realmente são as que nos trazem mais bem-estar. A segunda, que a gente se liberte do sofrimento, de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de opressão, de qualquer sentimento que nos coloque para baixo. Que a gente tenha lucidez instantânea perante as coisas. Então, que quando os eventos e as situações acontecerem, a gente consiga sempre fazer a melhor escolha, ter a atitude correta. Então, isso é super importante. Que a gente consiga encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Que isso também a gente se confunde muitas vezes. Então, é importante que a gente almeje, que a gente aspire a encontrar aquilo que nos traz felicidade profunda. E a última coisa nessa sequência é que todos os benefícios, todas as situações onde você possa estar presente, que todas as suas ações gerem benefícios não só para você, mas para todos que estiverem à sua volta. Então, quando a gente aspira a isso, você tem uma sequência de elevações, vamos dizer assim, e isso faz um bem danado. Não só para você, mas para quem está à sua volta também. E depois a gente pode incluir outras pessoas nessa mesma sequência, que é uma prática assim. Por exemplo, eu vou mentalizar que a minha filha seja feliz, que ela se liberte do sofrimento, que ela encontre as verdadeiras causas da felicidade, que ela tenha lucidez instantânea e que ela gere as causas e condições para beneficiar os outros. Conseguir isso, perfeito. E aí a gente vai expandindo isso para as pessoas da família, para as pessoas da sua rua, mas é importante que a gente faça isso individualmente para cada um, porque nós não temos essa capacidade ainda, Eu espero que a gente alcance, de compaixão por todas as pessoas. Então assim, você falar que o país seja feliz, que o planeta seja feliz, nós não temos a gente não tem tanta energia ainda concentrada para que a gente consiga mandar para todos. Então a gente pode começar com a gente mesmo, sempre, primeiro, porque você sendo feliz fica muito mais fácil, E aí a gente expande para as pessoas que a gente conhece e gosta. E daí por hoje a gente vai fazer essa prática e assim, e a gente convida vocês para que de fato se engajem,
levem essas informações, divulguem, pensem, reflitam, estudem, né? Venham nos outros encontros, porque sempre a tônica desses encontros é promover esse tipo de reflexão, né? Aproximar as pessoas desses conhecimentos. E no que a gente puder ajudar, é por isso que a gente está aqui, tá? Então, eu vou agradecer vocês, agradecer a minha equipe aqui que também está filmando, e aí a gente vai fazer o nosso encerramento, tá bom? Obrigada.